no ar, ao vivo. Bom dia você, meu irmão, bom dia você, minha irmã de Ideal Espírita, bom dia você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, agora no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como já disse, agora também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, lá de São Paulo do Potengi, do Pronto Socorro Espiritual, Frei Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Espírita Emmanuel, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá de Ceará Mirim, e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Como hoje é sexta-feira, é dia de programa, o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz. E aí nós vamos cumprimentar, primeiramente, um cumprimento todo especial, um abraço fraternal para o nosso irmão Elias Tavares, que graças a ele, hoje nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para fazer mais esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, um abração ao nosso irmão Tavares e um abração todo fraternal ao nosso querido irmão Ivan Augusto, que está conosco hoje fazendo o programa. É da família. Ivan, bom dia, meu querido. Bom dia, Amadeu. Bom dia, meus irmãos de Ideal Espírita. Todos aqueles que fazem parte dessa atividade de conduzir a imensidão dos espaços, as mensagens do Evangelho, todos aqueles que sintonizam conosco, não só pelas ondas do rádio, mas pelas ondas fraternais do Evangelho de Jesus. Um bom dia a todos. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, meu irmão Renato Bezerra. Tudo bem, meu querido? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos, né? Todos que participam e todos aqueles que estão nos assistindo e nos escutando pela Estação da Luz. Então, vamos procurarmos aqui, na melhor maneira possível, transmitir o Evangelho de Jesus dentro do Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos. Muito bem, e aí um bom dia especial, meu querido irmão João Maria. João Maria é o técnico que está conduzindo a nossa nave espacial hoje pela manhã. Bom dia, João. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Delcio, Ivan, Renato. Hoje, como tem só espírito de luz aqui, o espírito aqui é técnico, vai ficar só na retaguarda, viu? Bom dia a todos. Bom dia, meu querido. E aí, um bom dia todo especialíssimo para o nosso irmão Décio Soares. Décio Soares é lá de São Paulo, lá de Goianazes. Ele que tem um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, nas terças e quintas-feiras, construindo pontes para a eternidade. Bom dia, meu querido irmão Décio Soares. Tudo bem? Bom dia, meu irmão Amadeu, bom dia, Renato, bom dia, Ivan, bom dia, João, bom dia a todos que nos acompanham aí pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo Facebook. Um abraço a todos, vamos juntos, né, nessa manhã gratificante, maravilhosa, com os ensinos do Mestre Jesus. Um abraço de coração a todos vocês. Obrigadão, meu querido. As vossas presenças enobrecem o nosso trabalho. Que Deus descubra de bênção e paz. E agora vamos iniciar as nossas atividades, chamando o nosso irmão Renato Bezerra para fazer a leitura preparatória. Como dizia o nosso irmão João Horácio de Góes, João Horácio de Góes dizia que essa leitura preparatória é como se estivéssemos colocando o tapete para que os benfeitores espirituais, a espiritualidade amiga, acessasse o nosso ambiente, ou seja, acessasse os nossos lares, a nossa sintonia, chegasse até os nossos irmãos espalhados por esses Brasis afora, através da Web Rádio Estação da Luz e agora também pelo Facebook. É com você, Renato. Estamos aqui no livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na lição 21, o melhor para nós. Em Mateus 6,14 diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, no caso, através de Mateus. O nosso amigo Emmanuel diz o seguinte, faz as seguintes considerações. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumem
para conosco essa ou aquela atividade desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aqueles que, ao nosso ver, não terá ferido, estariam varando enfogueados obstáculo quando nos deu a impressão disso. E, superando semelhante apreço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponte de seu próprio constrangimento, transformando-se muito mais em credor do que apoio que em devedor de atenção. Em muitos epístolas da vida, aquele que nos prejudica ou nos magoa frequentemente se encontra de tal modo rugindo a tribulação que, no fundo, sofre muito mais pelo fato de nos criar problemas que nós mesmos quando nos suportamos vítimas dele. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá suportado a própria queda, sob a força compulsiva da tentação, até que viesse a escorregar no caminho? Quem dispõe de meios para reconhecer se um perseguidor está realmente lúcido ou perturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desestrar a verdade da mentira na crise de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que a pessoa terá tanta persciência para conhecer o ponto exato de que se haverá originado o fio tenebroso da culpa. À vista disso, compreendemos que o esquecimento dos males que nos assemelha à defesa do nosso próprio equilíbrio e que, nos dias que a injúria nos bate no rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Que Jesus nos abençoe. Liga o microfone, meu Deus. E assim, queridos amigos, sobre a inspiração dessa nossa mensagem lida pelo nosso irmão Renato, nós vamos buscando do alto, do coração de Jesus, as inspirações de amor, de paz, de serenidade, em agradecimento a mais esta manhã que estamos reunidos para mais esse trabalho do Evangelho, dos ensinos de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Nós te rogamos, Senhor, uma manhã de muita paz, de muito amor, de entendimento, de aspirações, para que assim possamos levar, através das ondas desta rádio, desta transmissão, a energia a todos os nossos irmãos que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um alento para as inspirações no caminho do bem, no caminho do amor. Jesus nos fortaleça com a tua fé, com a tua força, para que estejamos conectados juntamente com os bons espíritos, nesta seara de luz, bênção de amor e paz. E assim nós te agradecemos por mais essa oportunidade, louvando com a prece nos ensinada, quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Colocai também nas mesas dos nossos irmãos. Ajudai-nos e ensinai-nos a perdoar os nossos ofensores, assim como devemos também perdoar a nós, com as tuas bênçãos, Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. O microfone, Amadeus. Microfone, Amadeu. Abre o microfone. Microfone, Amadeu. Ok, tá bom. Então, como dizia o nosso irmão Bezerra de Menezes, todas as atividades da Seara de Jesus devem ser antecedidas por uma prece intercessória e a leitura do ponto evangélico. E agora a leitura com o nosso irmão Ivan Augusto. Bem, meus amigos, vamos
aqui pegar um pequeno trecho aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe. E aqui o item 5º, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Essa mensagem, né, essas palavras atribuídas a Jesus estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 21 e 31 e 31 a 35. E também foi capturado por Mateus, no capítulo 12, que consta nos versículos 46 a 50. E o teor é o seguinte: quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem, meus irmãos, essa mensagem, essas palavras de Jesus muitas vezes são levadas ao pé da letra por alguns irmãos menos esclarecidos, mas nós sabemos que, dada a capacidade de Jesus, o poder de amor e tudo que ele fez, essa mensagem não está exatamente de acordo com a sua moral. E hoje, olhando através da ótica espírita, entendemos que essa mensagem, né, ela tem um significado muito maior do que aparentemente esses sinais de ponto, vírgula, interrogação, etc. Nós sabemos que Jesus sempre se dirigiu em todos os seus ensinamentos às questões do plano espiritual. Jamais se comprometeu nenhuma vez a tratar de assuntos materiais. Quando a gente vê aquele irmão que pede: Jesus, vamos lá na minha casa para fazer com que meu irmão reparta a herança. Ele viu ali que Jesus era muito justo, achou que Jesus podia ser um bom juiz de partilha. E Jesus se nega, dizendo: eu não estou aqui para tratar das suas partilhas. Porque todo o interesse dele era em preparar todas as pessoas, né, para o mundo espiritual. E que a sua mensagem aqui jamais poderia ter remetido à informação de separatismo. Muito contrário a ser excludente, ela é includente, trazendo todas as pessoas da humanidade, aqueles que sigam as leis do Evangelho, como ele diz aqui, que façam a vontade de Deus, então são a mãe, aliás, o irmão, a irmã e a mãe de Jesus. Pois todos somos da mesma família. Ele não diz aqui meu pai, porque o pai é um só. Não estava ali. Nós é quem seguimos as ordens do pai e nos tornamos mãe, irmãos e irmãs através do Evangelho. Como o irmão disse agora há pouco, somos todos uma grande família, apesar das distâncias que nos desunem, vamos dizer assim, mas o ideal espírita, o ideal humano, nos une através do Evangelho, como a grande família. Lembrando aqui que eu aprendi na escola lá em Guarulhos, né? Guarulhos, terra dos Guarus, parente dos Guaianazes aí de pertinho. Um bom dia a todos. Muito bem, meus queridos irmãos, nós queremos abraçar meu irmão Fueldo Quental, lá de Santa Luzia, em Minas Gerais, lá do núcleo Barçanufo, Eurico Barçanufo. Fueldo Quental, bom dia, meu querido, muitíssimo obrigado por nos ajudar, por estar conosco aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade. Nós gostaríamos de iniciar o nosso programa hoje
fazendo uma reflexão sobre uma pergunta que nos chegou. Na terça-feira, após o programa do nosso irmão Delcio Soares, Construindo Pontes para a Eternidade, nos chegou aqui uma pergunta que veio lá de Recife. O nosso irmão Franklin Batista da Silva, que mora lá no bairro da Ibura de Baixo, em Recife, ele fez um arrazoado, como diz o pessoal da advocacia. Ele fez um arrazoado de informações aqui sobre a questão da vampirização e da simbiose que se estabelece entre as plantas, entre os animais, entre as plantas e os animais, e bem como entre os encarnados e desencarnados e vice-versa. E aí, nesse contexto que ele levanta, ele faz a seguinte pergunta: quais são os benefícios para um encarnado que está sendo vampirizado por um desencarnado? Como ocorre essa troca? E aí, eu dando uma observada aqui no livro de Celso Martins, Obsessão e o seu Tratamento Espiritual, no capítulo 6º do livro, que fala sobre complementação de André Luiz, a gente vai encontrar essa narrativa de uma beleza extraordinária, o nosso irmão Celso Martins descrevendo esse processo de simbiose, inclusive se referindo à questão da simbiose entre encarnados e desencarnados. Aí me permito fazer uma breve leitura aqui do texto, para que a gente se situe melhor e a gente possa comentar. Pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dissonomia e à loucura, a cirrose e os tumores malignos, os benignos de variada procedência, tanto quanto os vícios que ocorrem na vida moral, e através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como seja as psicoses de angústia, de ódio, de vaidade, de orgulho, de usúria, de delinquência, desânimos, de egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhes favorecem a derrocada ou mesmo a morte. Então, como a pergunta do nosso irmão nos parece que tem uma base bastante fundamentada, como ele pergunta quais os benefícios para um encarnado que está sendo vampirizado por um desencarnado, e como ocorre essa troca? Eu gostaria de facultar a palavra aos irmãos, aí fica a critério quem gostaria de iniciar. Renato, Augusto ou meu irmão Delcio, por favor. Vamos pedir para o nosso irmão Delson fazer o debut aqui de hoje, respondendo a primeira pergunta. Bom, meus irmãos, a pergunta feita pelo nosso irmão aí, ela é uma pergunta muito interessante e também muito complexa, né? Mas que requer aí bastante estudo, reflexão, porque, como muito bem diz a leitura feita pelo nosso irmão Amadeu, a questão do pensamento é uma questão muito interessante para que a gente possa analisar essas questões de ligações mentais que nós criamos, que nós costumamos dizer, materializamos também, porque nós sabemos que o pensamento é força criadora, força motora que cria e que gera, né? E nessa criação mental nós vamos nos aliando aí a outras mentes, e nessa questão de outras mentes nós vamos nessa simbiose, criando as fraquezas, as personalidades doentias, alienando a nossa mente a outras entidades doentias também, e nós vamos construindo essa sistemática nociva da nossa saúde mental. Por isso que nos recomenda o próprio Jesus, a vigilância, né?
a oração, a prece, como forma de mantermos equilibrados. Mas nos diz o irmão André Luiz também que a questão do pensamento, do equilíbrio, ela está numa linha muito tênue, que às vezes nós mesmos não conseguimos observar quando estamos a uma polaridade ou a outra. Nós divagamos demais sobre essas dificuldades. Mas é preciso, e eu vou deixar para os outros irmãos completar, porque a pergunta ela é muito mais complexa do que está a minha própria capacidade de interpretar, mas eu acredito que o melhor conteúdo para evitar essas coisas nocivas é exatamente a vigilância, o conhecimento e manter aí a nossa mente sempre ocupada com coisas boas, com o evangelho, com preces, para que assim nós não possamos desvincular do objetivo, do ideal de iluminação da nossa mente. Vou deixar que os irmãos aí completem essa pergunta do nosso irmão. É complexa, mas é interessante. Obrigadão, meu querido Delcio. Você, meu irmão Augusto. Muito bem. Há 2000 anos atrás, Paulo disse que nós andávamos num meio de testemunhas. Nós vivíamos no meio de testemunhas, referindo-se às entidades espirituais que permeiam o nosso ambiente cotidiano. E, num primeiro momento, as pessoas não compreenderam muito bem o que se dava, apenas como um testemunho de que os espíritos andavam em volta de nós. Mas o que traz uma relação entre nós e esses espíritos são exatamente as ligações fluídicas, magnéticas, que nós possuímos. E esses irmãos que se apegam a nós, eles estão exatamente vibrando na mesma faixa que nós. Nós ligamos o nosso rádio, e eles gostam do nosso programa. Então, essa afinidade faz com que esses irmãos passem a conviver diuturnamente conosco, influindo de maneira direta sobre a nossa vida, assim como a própria codificação espírita nos diz que os espíritos influem demais sobre as nossas atividades no dia a dia. Eu fiquei um pouco confuso com a pergunta, porque parece que o irmão disse lá qual era a importância para o encarnado essa relação. A relação só é importante para o encarnado se o espírito que está acompanhando, ele tiver um padrão vibratório superior. Se ele for inferior ao do encarnado, é péssimo. Isso é uma obsessão da qual, como todas as obsessões, existe uma necessidade de uma mudança de faixa de pensamento através de uma reforma íntima, da prestação da caridade e, sobretudo, como eu não disse, a vigilância. Então, qual a importância dessa ligação? A importância é exatamente o teor da troca de energias. Se um dos dois está vibrando numa vibração baixa, péssimo, péssimo. Se os dois estão, um deles pelo menos uma vibração, aquele que se aproxima na intenção de melhorar a vibração do outro, isso é excelente. É como nós nos aproximamos das pessoas na rua. As pessoas que nós conhecemos e há pessoas que a gente não consegue estar junto, essas pessoas nos causam algo meio inexplicável, a gente não consegue se sentir bem, estar bem próximo dessas pessoas. São questões vibracionais que nós não compreendemos. Mas, sobretudo, na questão quando o irmão é desencarnado, então essa aproximação ela é de uma maneira que a gente muitas vezes não percebe. E quando a gente vai se dar conta, já estamos lá numa famosa simbiose, o que é um processo de muito mais difícil consertar, muito mais difícil de remediar e muito mais difícil de sanar completamente, quando se chega a esse ponto dessa chamada simbiose. Esse é o pensamento que eu tenho. Maravilha, Ivan. Muitíssimo obrigado. E o nosso irmão Renato? Olha, a pergunta dessa já falou, Ivan. Também Sua câmera está fechada, Renato. Deu as suas considerações. Ok. Em consideração ao que os meninos já falaram, é o seguinte: Deus
nosso Pai, nunca nos criou simples e ignorante, mas sempre no sistema de dizer que nós devemos sempre fazer o bem. Mas se nós formos pegar um questionamento que nós encontramos no livro Sexo e Destino, no caso de Pedro Neves, da Marina, da Nemésio, André Luiz diz o seguinte, que a quantidade de ovoides, de parasitas, que se encontra no plano espiritual é muito grande. É a mesma coisa que nós encontrarmos na mesma condição no estado superior de luz. Então, acontece que essa é uma questão que nós colocamos em relação ao que a pergunta. Primeiro, é que nós não deveremos jamais procurarmos prejudicar o próximo através do vampirismo, que é uma palavra muito forte. O espírito não evoluído, vamos dizer assim. Então, dois questionamentos. É um espírito que não tem uma evolução necessária e outro que já está a caminho, porque está sendo obsidiado. Está sempre estando naquela condição de sentir os impactos da vida. Mas, no caso, os dois são culpados, os dois têm algo de vidas pretéritas nessa própria vida. Então, a situação é o seguinte, é para os dois tentar sempre evoluir. Por quê? Porque aquele que está obsidiado e aquele o obsessor, os dois estão no campo da vida para evoluir. E um dia eles serão irmãos, deixarão de ser esses adversários no dia a dia das suas vidas. Então, aí é quando nós buscamos a doutrina dos Espíritos, não a doutrina dos Espíritos, mas o Evangelho de Jesus, porque sabemos que as outras religiões nos conduzem também a Deus. Então, nós chegamos a esse ponto de chegarmos a dizer que existe o processo, mas o benefício, se eles dois entenderem a situação de cada um, eles vão evoluir através do conhecimento. Amai-vos, instruí-vos. É o ensinamento que a própria espiritualidade nos traz para que nós possamos seguir na nossa caminhada. É mais ou menos por aí. Se nós formos olhar em vários ângulos, nós encontraremos resposta para essa pergunta. Maravilha, Renato. Antes de passarmos a pergunta, já tem pergunta aqui no ar, nós gostaríamos de corroborar com os esclarecimentos do nosso irmão Delso, Ivan e Renato. Eu me reportarei rapidamente a dois casos que constam na literatura espírita. Primeiro, é aquele tradicional caso do filho do irmão Bezerra de Menezes. E aí, Emmanuel conta a história do filho do irmão Bezerra de Menezes, a época lá em Roma, quando ele se transformou num perseguidor de cristãos. Ele resolveu dizimar os cristãos. E o próprio irmão Bezerra de Menezes sabia que aquilo resultaria em problemas seríssimos de futuro. E na encarnação última do irmão Bezerra de Menezes, o filho dele veio num processo de simbiose com os espíritos que ele prejudicou. Aquele espírito não perdoou, os demais deixaram para lá, mas aquele não o perdoou e vieram numa simbiose, a ponto de se nutrirem, mesmo num processo obsessivo, mas eles se nutriam. O filho de Bezerra de Menezes precisava das energias dele e o espírito precisava das energias do filho de Bezerra de Menezes. Tanto que, na sessão lá na Federação, onde o irmão Bezerra pediu que, o amor de nossa mãe, aquele espírito deixasse o seu filho, e o espírito diz que tinha o maior apreço pelo irmão Bezerra de Menezes, porque ele era um homem muito bom, mas não podia deixar o filho porque estavam vinculados, estavam ligados. Se deixasse, ele podia desencarnar. E Bezerra de Menezes fez uma prece e pediu que o deixasse. O espírito diz a ele, então vá para casa logo, porque pode ele desencarnar antes da sua chegada. E quando Bezerra de Menezes chegou em casa, o filho tinha acabado de desencarnar. Esse é um processo de simbiose, onde um se nutre da energia do outro.
E o outro caso, que é um clássico da literatura espírita, trazida pelo nosso irmão André Luiz, que Renato muito bem falou, o caso de Nogueira, lá no livro Sexo e Destino, vem uma perseguição espiritual do passado, lá dos irmãos lá de Portugal, e naquela narrativa, André Luiz descreve a simbiose que existe entre Nogueira e o espírito obsessor. Acontece que Nogueira precisa daquele espírito, porque é o espírito que inspira as ideias para o bancário trabalhar, para se locomover. Inclusive, ideias infelizes a ponto de levar o Nogueira a tentar estuprar a própria filha. Mas o espírito se nutre das energias de Nogueira. É um vampiro. E aí tem, inclusive, aquela passagem da bebida, que Nogueira toma lá 2 talagadas de uísque, e os espíritos que absorvem. Então, o que ele está... Eu acho que a criatura que fez a pergunta deve ter passado por essa literatura e pergunta quais os benefícios. Na verdade, são perniciosos. Mas há médios que dependem da energia do espírito e há espírito que depende da energia do médio. São energias nocivas? Sim, porque os dois, como foi dito por Décio, por Ivan e por Renato, eles vibram num padrão inferior, eles estão numa situação degradante. Mas por estarem numa situação degradante, um depende do outro. E isso resulta em benefício de um para com o outro. Claro que nós não vamos querer esse tipo de conluio com ninguém, mas, de qualquer maneira, acho que foi nesse sentido aqui que o nosso irmão Franklin Batista da Silva, do bairro de Ibura de Baixo, lá em Recife, nos perguntou. Queremos agradecer, mas aí, João, nós temos aí mais uma pergunta. A pergunta é: o que é falecer e o que é desencarnar? Hilda de João Pessoa. Está aí, meus irmãos. O que é falecer e o que é desencarnar? Quem gostaria de explicar a nossa irmã Hilda, por favor? Olha, eu não vejo aí nenhuma diferença entre falecer e desencarnar, né? Porque essas palavras têm o mesmo sentido, né? Ela apenas a questão de desencarnar é um termo utilizado mais pelos espíritas, né? Como uma dissociação do termo morrer, já que uma vez, segundo o entendimento que se tinha, que se morrendo tudo se acabava. Então, na linguagem espírita, né? Como nós sabemos que a chamada morte é apenas do aparelho orgânico, na realidade o espírito desencarna, ele deixa de usar esse conjunto de matéria, né? esse agrupamento de matéria para uma outra experiência, porque toda a matéria, num determinado momento, ela vai se dissociar. Assim como todos os planetas que nós podemos avistar, um dia também se desmancharão, se transformarão em gases, etc. e tal, e outros se formarão, porque o universo vive se renovando, apenas nós, espíritos, é que continuamos. Então, eu não vejo na palavra falecer e desencarnar uma diferença muito grande no que se pode fazer referência ao final aqui da vida biológica, né? Mas apenas como uma questão de se direcionar na linguagem de grupos, mais especificamente. Muito bem, Ivan. Acho que está por demais explicitado. É apenas uma questão de adjetivar o significado, não é isso mesmo? Morrer, desencarnar, falecer, tem o mesmo significado. Eu acho que foi nesse sentido que perguntaram. Mas, João, você disse que tem mais perguntas aí, por favor. Eu queria falar um pouquinho sobre esse caso, Amadeus. Por favor, Renato, por favor. Olha, quando nós estamos no plano espiritual, através do nosso planejamento, nós também fazemos uma análise, a própria espiritualidade faz uma análise de quantos anos, o tempo que nós podemos passar aqui na face da Terra, e nós conseguimos aí uma quantidade fluídica de fluido vital para que nós possamos passar aqui na face da Terra. Mas existem outras duas questões, falecer e desencarnar. Olha,
No meu ponto de vista, da espiritualidade, diz o seguinte: são dois pontos diferentes. Existe a morte do corpo físico, nesse caso aí, o falecer é do corpo material. Falecer é morrer. E o desencarnar é o corte é o corte do laços que nos prende ao corpo. Quer dizer, quando é cortado o laço, que o espírito se liberta daquele corpo, por falta do fluido vital do corpo, aí ele desencarna. No nosso entendimento da doutrina que nos mostra, mostra que o falecer é o morrer, e quem morre é o corpo. O espírito sempre vivifica, sempre está naquela condição de, quando nós partimos aqui, que estamos ligados ao corpo, com a quantidade de fluidos. Também outra coisa que podemos chamar a atenção aqui, como nós falamos que existe a programação de tantos dias que nós possamos passar na Terra, isso também depende muito. Às vezes você poderá passar menos tempo daquele que foi planejado e você poderá passar mais tempo daquele que foi planejado. Como assim? Quando você pega no seu dia a dia o seu corpo e não beneficia ele dentro de uma boa atitude, dando a ele toda uma condição para que ele possa viver em paz, aí você poderá ter mais tempo aqui na face da Terra. No outro lado, se você prejudicar através do álcool, do tabaco, de qualquer outras questões da gula e tantos outros maneiras de se pensar que você possa prejudicar o seu corpo, isso daí poderá haver a diminuição do fluido vital através do próprio espírito. Então, o que vai falecer é o corpo físico, porque ele se acaba, ele volta à Terra. E aquele fluido vital vai partir volta à sua origem, para que a espiritualidade possa trabalhar com esse fluido vital dentro das outras condições. E no caso do falecimento, aí o corpo faleceu, morreu, aí se acabou, extinguiu e voltou à própria Terra. É mais ou menos que nós entendemos sobre a doutrina dos espíritos no caso dessas duas palavras, desencarnar. Desencarnar desencarnar é aquela questão de você ter uma condição de separação do corpo material. Me fez lembrar, lá em Pernambuco, é chamado a criatura que tira os ossos da carne, é chamado de margarefe. O margarefe é o cara que faz o desossamento, ele retira os ossos da carne. Então, ele é desossar a carne. O desencarnar é tirar o espírito da carne, ou seja, separa o espírito, a carne fica sem espírito, desencarna. É apenas uma analogia. Mas nós temos mais perguntas aqui no ar. Como se pode provar a existência de um espírito agindo sobre o corpo e não o corpo agindo sobre o espírito? Eduardo Jardim Petrópolis, aqui em Natal. Aí a pergunta interessante, como se pode provar o espírito agindo sobre o corpo e não o corpo agindo sobre o espírito? Está aí aberto. Quem gostaria de começar? Muito bem. Nosso irmão Delcio. Mais uma pergunta interessantíssima, porque essa pergunta vem mexer também com o grau de evolução do espírito, né? A gente sabe que quando o espírito, quando a matéria domina sobre o espírito, nós estamos aí ainda em estados de bastante atraso moral, atraso espiritual, né? Seguindo uma sequência de desmandos, de desequilíbrios, porque nós ainda não aprendemos a evoluir um pouco. Agora, ao contrário, quando o espírito domina sobre a matéria, nós já temos aí a questão da prudência, do equilíbrio, do raciocínio lógico, né? A questão da caridade, dessas ações que tanto nos pede o Evangelho, que é o amor, que é o perdão, a caridade. Ou seja, nós já sofremos a influência do espírito, né, que já vem
nos harmonizando, nos tranquilizando e nos colocando num caminho de espírito para uma segunda ordem, que seria um espírito bom, aquele que já está trabalhando as predominâncias do mal, as predominâncias do egoísmo, da vaidade, ou seja, caminhando para a escala de um espírito perfeito. Nós sabemos que ainda somos espírito de terceira ordem, e é nessa condição de espírito de terceira ordem que a matéria predomina ainda sobre o espírito. Mas eu vou deixar para os irmãos aí, porque o tema abre um leque de orientação e um leque de reflexão para nós. Muito bem. Eu compreendo da seguinte maneira, que o corpo, segundo a minha compreensão, ele jamais comanda o espírito, né? É claro que ele vai fazer apelos, ele vai fazer apelos exatamente por essas questões do prazer, de luxúria, etc. e tal. Mas que o espírito é sempre quem comanda. O espírito, talvez por estar num nível ainda muito baixo da sua evolução, ele possa atender reiteradas vezes os apelos da matéria, né? Mas que sempre é o espírito quem comanda. Haja visto que os ensinamentos que nos trazem a doutrina espírita, e o próprio Jesus disse que não adianta mortificar a carne pelos erros do espírito, né? Não é sacrificando a carne que eu vou salvar o espírito. O espírito é quem é o comandante sempre de todas as ações. Agora, segundo o seu desenvolvimento, sua evolução, ele vai atender, não, aos apelos da matéria. Liga o microfone, Amadeus. Liga o microfone, Amadeus. Ok. Você quer comentar alguma coisa sobre o espírito comandar o corpo ou o corpo comandar o espírito? Nós vamos fazer a seguinte análise. Tem um ditado, a matéria é fraca. Muita gente diz, meu corpo é fraco. Mas nós sabemos que quem pensa, quem tem a condição de pensar é o espírito. A matéria pode ser fraca, mas o espírito tem que ser forte. Então, jamais a matéria vai dominar o corpo. O corpo vai dominar o espírito. Porque quem comanda o corpo é o espírito. Se você tirar, haver o desencarne, se você tirar o corpo da matéria, a matéria é como uma massa que não pensa e nem define nada. É qualquer volume material que não pensa, que não tem nada condições de fazer. O espírito, sim, é que comanda a matéria. Então, jamais o espírito, o corpo, vai deliberar alguma coisa sobre o espírito. Se existe algum questionamento, por exemplo, assim, às vezes o espírito é errante, como todos nós somos, tem alguns vícios. O vício como o tabaco, o cigarro, o corpo, daí diz mesmo assim, eu estou com necessidade de fumar um cigarro. Aí o espírito tem de ser forte e dizer, eu não quero que você fume. O espírito é que comanda, não é a matéria que comanda. Os vícios que nós colocamos não é do nosso corpo, são de nós mesmos. Pode ser através das nossas condições espirituais, poderá também haver processos obsessivos de espíritos que ainda têm a mesma condição, a mesma vibração do cigarro e consegue manipular aquele que está encarnado, usar o corpo para que possa fumar e ele sentir a vibração, sentir o empenho do cigarro, o gosto, o que o cigarro transmite naquele momento. Jamais a matéria tem condições de superar ou mandar no nosso espírito, porque nosso espírito é demais. Vamos dizer assim, para certos espíritos, vamos dizer, para um Chico Xavier, o espírito chegava e dizia, Chico, fuma um cigarro, ele ia fumar? Não. O corpo dele dizia mesmo assim, Chico,
a minha necessidade de fumar. Chico ia fumar? Não. Por quê? Chico era quem comandava a sua condição de vida na face da Terra. O seu corpo é um instrumento, para todo, como os nossos corpos são instrumentos, e que nós podemos fazer com ele o que nós bem queremos. Por quê? Porque nós é que definimos. Se nós colocamos o nosso corpo numa situação delicada, como nós já falamos, aí nós vamos diminuir a nossa qualidade vital da vida e nós podemos partir para a espiritualidade mais cedo, como muitos fazem. Vamos ver a quantidade enorme de pessoas aqui na face da Terra fazem essa condição de voltar mais cedo por causa dos vícios que atingem a matéria, que o espírito não tem a condição de influenciar para não aceitar aquilo que está acontecendo. São as nossas considerações sobre esse ponto dessa pergunta. Ok, Renato, Delcio e Augusto. Já foi explicitado aí que, na verdade, o que ocorre é que o corpo sadio, ele pode gerar determinados hormônios e exigir, o corpo exigir ou se predispor a determinadas coisas. Mas quem comanda é o espírito. O espírito é quem faz a avaliação se deve ou não deve, porque o espírito... Eu gosto sempre daquela imagem que é apresentada, parece que foi Emmanuel, que apresentou a imagem como sendo o corpo e o espírito correspondendo a uma carroça e o condutor da carroça. O condutor da carroça é o espírito, é quem dirige a carroça. Mas o corpo é aquele cavalo puxando a carroça desenfreadamente. Quem vai dar direção ao cavalo puxando a carroça é o espírito, ou seja, é o condutor. Eu acho que fica bem claro. Mas nós temos mais perguntas aí. João, por favor. Por que os espíritos superiores não aparecem às pessoas incrédulas e tiram suas dúvidas, fazendo-as acreditar na existência do mundo espiritual? Paula e João Câmara. Muito obrigado, Paula, pela sua pergunta tão inteligente. Então, está aí com nossos irmãos. Quem vai primeiro? Delcio, Augusto ou Renato? Deixa eu conversar, que me deu vontade de rir agora. Está imaginando, meus irmãos, se os espíritos resolvessem fazer todo mundo acreditar e começassem a aparecer? A gente ia ter uma histeria mundial. Se o camarada não acredita no espírito, o espírito aparece, o cara foge, meu irmão. O cara corre, o que é isso? Demônio, né? Então, os espíritos não vão jamais fazer. A gente se lembra que quando Jesus esteve em sua missão aqui conosco, né, alguns dos seus discípulos, notadamente Judas, né, pediu que ele fosse se apresentar às grandes autoridades, né? E Jesus não foi, por quê? Porque eles não estão não estavam no ponto evolutivo de receberem aquelas mensagens e seguirem essas mensagens. Então, o mesmo se dá com todas as pessoas, né? Muitos dos nossos irmãos não estão nessa condição ainda. Por isso, as religiões são diversas, porque cada um vai se adaptando segundo o seu ponto evolutivo. Ele consegue compreender de uma maneira, seja pelo medo, ou pelo menos essas religiões que põem medo nas pessoas, não deixa de ter a sua utilidade, não. Porque isso significa um freio moral, né, para esses irmãos que não têm a capacidade de entender isso. Por que o camarada fala assim, não, eu vou na igreja tal, chega lá, o pastor diz que se eu beber, o diabo vai me levar para o inferno, não sei o que tem. Mas se eu for na casa espírita, ele não diz que eu não bebo. Ele diz, olha, se você beber, vai lhe causar determinados problemas. Então, ele vai se adaptar melhor nesse ponto aqui, nesse ponto ali, naquela religião onde você pode confessar, né, e tomar lá a sua hóstia e sair perdoado e começar tudo de novo. Mas não, jamais os espíritos vão fazer isso, porque existe um livre-arbítrio, né? Então, eles vão se apresentar num determinado momento em que o camarada estiver pronto para aceitar ou não. Haja visto que muitas pessoas seguem, muitas vezes, anos numa casa espírita e depois desistem. Vão embora, dizem que não acreditam, mesmo tendo visto ali tanta coisa acontecer, tendo sido testemunho de tanta coisa, vai de cada um. Então, não significa que isso vai acontecer. Tem uma passagem evangélica, aquela de Lázaro e o rico,
em que o Lázaro, o rico faz exatamente isso, pede para que o Lázaro seja mandado lá para visitar os irmãos, porque eles estão também vivendo em erro e que eles precisam tomar conhecimento da verdade. E ele diz, olha, embora que os mortos se levantem, eles não vão acreditar. Né? Jesus sabia disso. Então, existem várias condições para que a pessoa possa realmente acreditar. Quando o espírito está pronto, está maduro, ele olha a mensagem e compreende a mensagem. Antes disso, jamais. Eu me lembro que quando eu era muito jovem ainda, lá em casa sempre teve Bíblia, eu lia a Bíblia e ficava meio perturbado porque eu não conseguia entender as mensagens que existiam ali dentro. Muitas pessoas leem, por exemplo, nós temos um livro que as pessoas têm um medo terrível de ler, que é Mecanismos da Mediunidade. Realmente, a pessoa precisa ter mais ou menos ali um nível médio, porque o livro começa de uma maneira muito técnica, falar de ondas, falar de energia. Né? Então, se não tiver um pouco de compreensão disso, ele vai entender mais apenas uma parte da mensagem, dos ensinamentos que contém aquele livro. Então, da mesma maneira, não adianta você pegar e trazer todos os espíritos. Olha, eu me lembro de uma situação, acabei de me lembrar de uma situação agora. O fenômeno de Pentecostes. O que aconteceu? A primeira pergunta que aparece lá é se os caras estão bêbados. Né? Não adianta você apresentar nenhum espírito, até porque o camarada vai dizer, não, estou alucinado. Né? Vão surgir todas aquelas explicações materialistas de que vão sempre ser uma negativa. Então não adianta realmente os espíritos aparecerem. Se o camarada não estiver pronto, ele não vai conseguir compreender e nem vai acreditar. Maravilha, maravilha, Ivan. Pois não, quem vai agora é você, Delson. Eu acredito que o companheiro Ivan aí, ele fez uma narrativa muito interessante e que fecha aí essas questões, porque nós tivemos aí, desde o Velho Testamento, com os profetas, com Moisés, com Jesus, que é o Espírito superior, o Espírito mais puro que a Terra conheceu para nos ensinar, e temos dúvidas ainda das coisas, né? E hoje eu costumo dizer que às vezes nós montamos um curso de educação mediúnica, temos trabalhadores na situação da condição mediúnica, e que às vezes quando fala de um espírita, o próprio espírita que está dentro do centro espírita, ele vaza, ele tem medo do espírito. Ou seja, ainda não acreditamos na vida do espírito, na vida após a morte. Então, meu, só com a questão de evoluir, de compreender esse processo, né? Para perder esse medo e acreditar que tem sim um espírito amigo do teu lado, é o teu anjo da guarda, o teu mentor, o teu, sei lá, cada religião dá aí essa sua denominação, mas é um espírito que está te auxiliando, pelo menos o espírito de anjo de guarda está do teu lado. Você não acredita por quê? Porque te falta competência, né? Na fé, no conhecimento, na estrutura desse conhecimento da vida espiritual. Acredite só isso, no mais. Né? Boa reflexão do irmão Ivan aí. Deixa eu me lembrar só mais uma coisa aqui. Nós temos ainda o mito de Tomé. Tomé não era jamais para duvidar de Jesus depois de ter colhido na fonte os ensinamentos de Jesus. Aí quando Jesus retorna, então, eu só acredito sem enfiar o dedo na ferida. Né? Então, melhor exemplo que isso, é difícil. É verdade. Ô, Renato, e você, meu querido? Qual é a sua opinião acerca? Realmente, o que os meninos já falaram é o que realmente existe no nosso dia a dia. Porque nós não temos tempo, vamos dar aqui um exemplo da nossa casa. Uma certa vez, bem rápido, nós estávamos trabalhando, a nossa casa tem um primeiro andar. E a reunião mediúnica foi no primeiro andar. E quando foi no momento que nós saímos do centro, terminou a reunião, fizemos uma prece e saímos do centro. Eu estava fechando o centro, aí o vice-presidente da casa, que Deus o tenha, que está na espiritualidade, um grande amigo, botou a mão no bolso e procurou a chave do carro e não encontrou. Aí disse, Renato, rapaz, eu deixei a chave lá em cima. E agora? Eu disse, rapaz, eu só abri aqui e você ir pegar. Eu disse, não, eu não vou não. Vou não. Eu disse, por quê? Não, eu ir lá em cima agora, sem ninguém, não vou não. Aí eu disse, não, então pronto, fica aí que eu vou lá pegar a chave e pago ele entrega. Quer dizer, um espírito. Então é aquela questão, se nós olharmos, Jesus disse,
não é preciso ver, mas crer. Então, vamos crer que o mundo espiritual está sempre nos ajudando, sempre nos orientando, e pegamos a questão 459 dos Espíritos, que existe aí a pergunta da influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Então, vamos analisar que ainda nós não temos, muitos de nós ainda não temos a condição de entrar em contato imediato através da visão dos nossos amigos espirituais. Muitos poderão ter e conseguir observar essa condição, mas muitos ainda não têm condições de obter. Nós achamos, a própria espiritualidade mostra que nós espíritos ainda somos muito aquém da que a espiritualidade nos pede para que nós sejamos. Amadeu, eu gostaria de colocar aqui para os irmãos só uma questão muito simples, bem rapidinha, ser bem sucinto para não tomar o tempo aqui, para não... Aconteceu que eu estava no atendimento fraterno na Casa Espírita, de repente, quando trouxeram aquele irmão. Eu percebi naquele irmão muito desequilíbrio. Eu perguntei o que trouxe aquele irmão até a Casa Espírita, e ele me disse, na realidade, eu não vinha para cá. Eu ia passando aqui em frente, porque eu saí da minha casa, eu estou bastante com dificuldade. Eu ia sair da minha casa e eu ia pular daquele viaduto. Aqui no bairro só tem um único viaduto. Eu ia pular daquele viaduto ali, ia dar cabo à minha vida, porque essa vida não vale nada. Ou seja, ele ia tentar o suicídio, ele ia para a via do suicídio. Aí eu perguntei, mas e aí? O que te fez entrar aqui na casa? Ele disse, não, foi uma mulher que estava aqui em frente da casa, convidando para entrar na casa. Quando eu passei em frente, ela disse para mim, entra aqui, que aqui é aqui que você tem que entrar. Então entra aqui você vai encontrar o que você busca. E aí aquele irmão entrou e realmente, na nossa casa não fica ninguém convidando ninguém. Ele viu ali um amigo espiritual que o intuiu a entrar na casa. Conversei com aquele amigo, ele assistiu palestra, ele passou a ser o frequentador da casa e por muito tempo esse irmão continuou na casa, ou seja, dissipou a ideia do suicídio. E realmente ele não ia para o centro espírita, ele ia para o suicídio. Então é aí que está a questão da ajuda espiritual. Você não precisa ver. Você não precisa ver um espírito superior do teu lado, ou um espírito de luz te auxiliando. Você segue a intuição e você é ajudado. Então, é preciso compreender que, às vezes, nem nossos olhos físicos, eles não conseguem ver, mas nossos sentidos, eles conseguem captar essa orientação. Então, fica aí para quem acredita que que só vendo que vai criar as coisas. Jesus já diria, para aqueles quem tem olhos de ver, que vejam, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam. Não é isso? Maravilha, meu querido irmão. Se nós refletirmos sobre o que vocês falaram, Delcio, Ivan, Renato, se nós refletirmos sobre principalmente as últimas palavras agora do nosso irmão Delcio, a gente vai compreender que não precisa ver para crer. Por exemplo, as leis divinas, todas elas são invisíveis, mas elas são perceptíveis e são sentidas por todos nós, independentemente de as vermos ou não. Mas nós sabemos que elas existem, porque nós sentimos, nós percebemos. Durante as palavras do nosso irmão Ivan Augusto, me veio a lembrança do estudo do livro dos Médiuns. No capítulo 23, tem uma passagem bastante rica que corrobora com o que já foi dito por Renato, Ivan e nosso irmão Delcio, que é exatamente a questão das evocações. Capítulo 23, livro dos Médiuns, as evocações. E aí o Espírito pergunta, ora, mas por que os Espíritos superiores não nos trazem a resposta do que nós queremos saber, para evitar trabalho, etc.? Aí o Espírito é sucinto. E onde estaria o mérito do pesquisador? Com que objetivo? Se viessem respostas prontas, qual seria o mérito do pesquisador? Ora, aí a gente vai lá no velho Thomas Edison e vê que ele teria feito 1000 testes com a lâmpada e já estava desanimado. Aí, de última hora, o assessor dele disse, mas doutor, o senhor por que não tira o ar do tubo? Quando ele tirou, que colocou lá e acendeu. Então, foi necessário 1000 testes para dar certo. Isso é força de expressão, certamente. Mas aí a gente vai entender que muitas vezes não é necessário
a gente veio para crer, mas que temos a compreensão de que as coisas não podem vir prontas para nós, porque nos tiraria o mérito do nosso crescimento. É exatamente isso que faz a diferença. É o nosso livre-arbítrio, é a capacidade que nós temos, cada um no seu quadrado, de fazer os levantamentos, as pesquisas, os estudos, e compreendermos as coisas de conformidade com o nosso nível de compreensão de limitações. Não é isso mesmo? Mas, meus queridos irmãos, o programa hoje, maravilha total. Mas nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso irmão Delcio, já externando os nossos sinceros agradecimentos pela sua valiosíssima colaboração, pela ajuda, pelos esclarecimentos aqui nos domínios da mediunidade, com as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado, meu querido. Mas nós temos aqui um texto do nosso irmão Fredo Quintal. Ora, pois, se para alguns o mundo espiritual é um lugar para onde vamos para aguardar a salvação ou a condenação, onde estaria a lógica da passagem do rico e Lázaro, ou ainda nos relatos do pastor Bill Wiese, no seu livro 23 Minutos do Inferno, quando ele caiu. Quando ele experimenta as sensações do inferno, região umbralina, e ter voltado do sonho para dar um testemunho. A percepção do céu ou inferno está dentro de nós, e a cada um segundo suas obras, arrematando, se houvesse a condenação eterna, seria certamente um absurdo. Deus seria discricionário, estaria beneficiando uns filhos em detrimento dos outros. Acho que é uma maravilha a sua linha de raciocínio, irmão Fueldo, verdadeiríssima, porque precisamos compreender que Deus, na sua infinita bondade, traçou leis divinas para que todos nós, submetidos a elas, de conformidade com o nosso grau de compreensão, nos comprometêssemos ou não, de conformidade com as escolhas que fazemos, e aí vem a questão das obras, seremos reconhecidos não pelo que somos, pelo que temos, mas pelas nossas obras, e aí vem esse grande lembrete, esse ensinamento do nosso irmão Fredo Quintal, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Delcio, muitíssimo obrigado pela sua participação e colaboração, suas considerações finais. Um bom dia aí ao nosso amigo Fredo Quintal, lá de Minas, um grande amigo, né? E sempre trazendo suas ponderações bastante interessantes para todos nós, são colocações que nos ensinam. E agradecendo, Amadeu, a você, a todos os amigos aqui que nos ouvem, a todos os amigos aqui que compõem a sala, a João, a Tavares, a Ivan, Renato, pela oportunidade desta manhã, estaremos aí agradecidos a Deus e a Jesus por sempre estarmos juntos, né? Aprendendo sempre. Um abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Ok, nosso irmão Ivan, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua ajuda, pela colaboração. Você que faz o programa conosco, você que está aí nos trazendo o seu conhecimento. Muitíssimo obrigado por tudo, meu querido irmão. Meus irmãos, eu é que sou 100% gratidão aqui a vocês pela oportunidade, 100% gratidão a Jesus e a Deus também, que é aquele que nos dá a oportunidade maior e as consequentes outras oportunidades em todos os momentos da vida para engrandecer, né, a nossa própria capacidade humana. Deus nos abençoe a todos, um excelente final de semana, com muita paz e muita... Obrigado, meu querido irmão, e com certeza até sexta-feira, se Deus quiser. Ô, Renato, suas considerações finais, e você já deixa a bateria ligada aí para fazer a prece final em nome de Jesus, tá ok? Ok. Realmente o programa foi, graças a Deus, muito, muito bom. E que Jesus está sempre nos orientando, nos mostrando o caminho para nós seguirmos nos caminhos traçados e simplificados por Ele. Então, vamos procurar sempre vigiar nossos pensamentos, buscar sempre a melhor maneira possível, através do amor e da caridade, o caminho certo para nossas vidas. O amigo Delcio, de lembrança do nosso irmão Hugo, né?
certo? E a sua esposa, muita paz, muita alegria. E nós estamos por aqui. Qualquer momento, qualquer hora, pode, se precisar, pode passar a comunicação. E nosso irmão Ivan, muita paz, Ivan, que Jesus nos abençoe. E nosso irmão Amadeus e João estão sempre no comando. Muita paz para todos. Quero mandar um abraço todo especial para nossa irmã Melânia, que infelizmente não tem podido participar. Quero mandar um abraço aqui para a Dona Maria, Ana Maria Araújo, a Dona Ana, Espírito Superior, a Dona Nádia, Dona Marília, a esposa do nosso querido irmão Ivan, que Deus lhes cubra de bênção e paz. Nossos agradecimentos pela oportunidade de fazermos esses programas. Nós queremos mandar um abraço fraterno também para o nosso irmão Elias Tavares, que graças a eles, que criou esse instrumento de divulgação da doutrina, com certeza esse farol tem dirimido muitas trevas nos mundos físicos e espiritual, com essas divulgações que ocorrem. E aí, na sequência, nós vamos fazer a divulgação da programação da semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2020, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Nas segundas-feiras e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nós teremos esse programa, Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Ivan Augusto, hoje com o nosso querido irmão Delcio Soares e o nosso João Maria, conduzindo aí a nave espacial. Nas terças-feiras, nós temos o nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo e os convidados, a equipe, fazendo o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Que Deus o abençoe e proteja. Terças-feiras e quintas-feiras, às 8 horas da manhã. Nas quartas-feiras, nós temos o nosso querido irmão Alexandre Santos, Leopoldo, Cristina e Paulo e outros mais que fazem parte da equipe que conduz aquele programa Filosofia, Ciência e Moral. De segunda a domingo, nós temos uma programação noturna, ou seja, às 19 horas. Todos esses dias, de segunda a domingo, o nosso irmão Elias Tavares tem um programa espírita com convidados do Brasil e do mundo. Ele traz gente do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. Ele está fazendo viagem aí, intercâmbio com inúmeros irmãos, nos trazendo essas mensagens de edificação, de esclarecimento, de orientação. É realmente um trabalho extraordinário. E hoje é sexta-feira, dia 30/10/2020, às 19 horas, o programa Pergunta que o Espiritismo Responde, com José Soares, nosso biblioteca ambulante, José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Amanhã, sábado, também às 19 horas, o programa Espírita. No Espiritismo, canta e canta a beleza de um eterno aprendiz. Marcelo Ferreira, Thalita de Souza e Daniela Ferrato, do Harmony, da Flórida, dos Estados Unidos. Está aí o Tavares, lá nos States. E no domingo, nosso irmão Cosme de Olino e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Eles fazem o programa Atualidade do Pensamento Espírita. Quem tem medo da morte? Então, essa é a programação que nós temos para a conclusão desta semana, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E nós queremos, sinceramente, agradecer a todos que nos acompanharam nesta manhã, agradecer a sua participação, que através da Web Rádio Estação da Luz, chegamos aos nossos irmãos espalhados pelos mundos afora, através do Facebook. Muitíssimo obrigado e vamos à prece de encerramento com o nosso querido irmão Renato Bezerra. Amado Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós estivemos aqui nesse momento de transmitir a vossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Agradecemos por tudo, para que nós possamos evoluirmos cada vez mais. Que essa estação de mídia e de comunicação evolua sempre, para que nós possamos cada vez mais levar essa doutrina
em toda parte, em todo local. Amado Jesus, também nesse momento pedimos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nos hospitais, nas maternidades, nos cárceres, nas sarjetas, nas casas das crianças e dos velhos desamparados. Enfim, Jesus, onde vai a lágrima, a dor e o sofrimento. Também os nossos lares, Senhor. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que Jesus, vá por todos os lares daqueles que ainda estão esperando, buscando a vossa presença, mas sabemos que vós está sempre conosco. Muita paz para todos. Bom dia, Brasil! Bom dia, Décio. Bom dia, Ivan. João, muita paz. Bom dia a todos.